Amados, esse é um texto bastante polêmico, mas hoje eu vou desmistificar para você nunca mais deixar de entender a Bíblia. A Bíblia, quando praticada, falava ontem ainda que a parte da Bíblia que não nos muda, nós mudamos a Bíblia. Então entenda, abra os teus ouvidos para você entender. Tem muito crente que não gosta de ler essa parte, mas hoje eu vou mostrar para vocês que não. Quero trazer esse entendimento, uma dúvida que muitos cristãos têm. E muita gente tem me perguntado, pastor, como é que o senhor vai falar nesta área? Hoje eu vou falar. E eu quero que você aprenda, para você nunca mais esquecer. Então notem que este texto é Deus fazendo perguntas ao povo através do profeta. Geralmente é a gente que faz pergunta para Deus. Mas sempre quando Deus pergunta alguma coisa a nós, não é porque Ele não sabe, mas é porque Ele quer que a gente pense. Sempre quando Deus faz perguntas, não é porque Ele quer saber, Deus sabe todas as coisas, mas é porque Ele quer que a gente pense. E uma abordagem do ponto de vista jurídico, eu sei que tem alguns juristas aqui na igreja, alguns advogados, e vocês vão de concordar comigo, do ponto de vista jurídico, eu diria que o assunto abordado por Deus é uma questão de propriedade. Legalmente envolve posse. E não há como nós falarmos de coisas que dizem respeito à propriedade de Deus sem antes nós estudarmos a lei. Qual lei? A lei da redenção. Diga comigo, a lei da redenção. Então, para nós entendermos a redenção, nós temos que estudarmos. E hoje eu quero que você entenda. Para muitos cristãos, a palavra redenção não significa nada mais do que perdão de pecados ou salvação. Só que o significado é muito mais profundo do que isto, vai muito além disso. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Então diga assim: redenção significa resgate, remissão. E o que ela trata? Ela retrata o ato de se readquirir uma propriedade perdida. Então, antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem primeiramente ilustradas no Antigo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então notem que a sombra é diferente do objeto que ela projeta. Assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características, semelhanças, similaridades a dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança. Eram práticas espirituais que Deus estava dizendo: vocês vão fazendo, mas chegará o tempo que isso será uma verdade. Então, por exemplo,
o ato da circuncisão. Lembra lá do ato da circuncisão? Lá ele deixou de ser literal, e agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele passou a ser uma experiência no coração, conforme Romanos capítulo 2, versículo 28. Então, quando a gente olha, por exemplo, lá no Velho Testamento, a serpente que Moisés levantou no deserto, se tornou no Novo Testamento a obra redentora de Cristo. Ela era uma figura lá no passado de algo que iria acontecer no futuro. Então tudo que Deus fez no Velho Testamento era uma sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. Até aqui quem está entendendo diz amém. Então nós estamos falando de sombra e de verdade. Assim também outros detalhes da lei que envolviam comida, bebida e dias de festas começaram a ser vistos não como ordenanças literais, pelas quais quem não as praticasse poderia ser julgado, mas como uma revelação de princípios espirituais cabíveis na nova aliança. Então notem o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, as quais coisas são sombras das vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então é desta forma que nós precisamos olhar para a lei da redenção no Antigo Testamento. Durante anos Deus fez o povo praticar pela fé uma tipologia do que Ele mesmo um dia faria conosco. E foi assim com o sacrifício do Cordeiro, que os israelitas repetiam anualmente em várias cerimônias, e por fim nós vemos no Novo Testamento o próprio João Batista apontando para Jesus e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabiam exatamente o que João estava falando. Por quê? Porque eles por centenas de anos vieram praticando a lei do Cordeiro. Então, amados, Paulo se referiu a Jesus como sendo o Cordeiro Pascal. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós vemos nesta passagem que as práticas repetidas por centenas e centenas de anos visavam levá-los a entenderem uma figura que só seria revelada posteriormente com a redenção. Não foi diferente. Então o livro de Ruth, lembra de Ruth? Quem já ouviu falar sobre Ruth? Todo mundo já ouviu falar sobre Ruth. O livro de Ruth nos mostra Boaz resgatando ou redimindo as propriedades de Noemi. Ele estava readquirindo uma posse perdida, e toda dívida tinha que ser paga. Então, se uma pessoa não tivesse recursos para honrar os seus compromissos, ela deveria dar os seus bens em pagamento. E também, se não fossem suficientes, então ela daria suas terras. E se isto ainda não bastasse para a quitação da dívida, o próprio indivíduo e às vezes a própria família deveria ser dado como pagamento. Isto faria da pessoa um escravo. Quem está entendendo diz amém. Aí você tem uma dívida que você não pode pagar. Então tá, o que eu faço para pagar essa dívida? Vou tentar pagar, vou tentar
fazer prestações. Mas acontece que o dinheiro que eu tenho não é suficiente. Então o que eu faço? Eu passo a dar os meus bens. Eu dou o meu carro, eu dou a minha casa, dou o meu apartamento. Mas mesmo dando o meu carro, dando o meu apartamento, dando as coisas que eu tenho, não sendo suficientes para pagar a dívida que eu tenho, então o que eu faço? Eu dava os meus filhos em troca da dívida. Pagava a dívida com os filhos. Os irmãos que estão ali, tem bastante parente, filho, dava tudo. Sabe, tinha uma dívida grande, não podia pagar. Olha aqui, tem as meninas, tem o genro, tem as filhas. Então, pagava-se a dívida com pessoas. E quando não o suficiente, a pessoa também se tornava parte do pagamento. Ele se tornava um escravo. Nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 a 7, já falei, já preguei sobre isso, sobre aquela mulher viúva. Lembra que ela chega diante do profeta Eliseu? Ela estava desesperada, porque ela teria que transformar os seus filhos em escravos se ela não pagasse a dívida que o marido morto havia deixado. E ela estava desesperada. E quando isto acontecia com alguém, só havia duas formas de esta pessoa sair da condição de escravidão. Ou alguém teria que pagar a sua dívida, ou seja, um redentor, ou ela teria que esperar nesta condição até o ano do jubileu. Que ano era o jubileu? De quanto em quanto tempo acontecia isto? De 50 em 50 anos. De quantos em quantos anos? 50 anos. Já pensou você ter entregado a família e você poder libertá-la a ela, se você não tivesse a condição, só dali 50 anos? É muito tempo ou não? Sim ou não? Então entenda o que está sendo ensinado aqui, amados. Essa exceção acontecia de maneira diferente quando o escravo também era judeu. No tempo que chegasse, a lei dizia acerca disso. Olha o que dizia a lei, está lá em Êxodo 21:2. Eu quero que você entenda só a Bíblia. Você tem que entender a Bíblia para você viver os princípios. Olha o que diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver um resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que a remir, então contarás os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e a tornará sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Então perdeu, não tem condição de pagar. Alguém vai lá e paga por aquilo que você perdeu. E aquilo vai ficar na mão de outra pessoa. Por quanto tempo? 50 anos. No mínimo 50 anos. Então, nesse texto, que fala somente da perda da terra e não da escravidão, nós vemos que havia 3 formas de alguém recuperar as suas posses. Primeiro, a redenção.
que é o pagamento por um parente. A pessoa perdeu, aí você tem um primo rico. O primo rico vai lá e paga por você. Ele é teu parente. A segunda, ou um irmão. A redenção. A segunda, o perdão da sua dívida, proclamado no ano do jubileu. Então, 3 formas. A primeira, a redenção, um parente próximo vai lá e paga. A segunda, o perdão da sua dívida, que aconteceria em 50 anos. E a terceira, a sua própria possibilidade de pagar caso viesse a prosperar, o que não ocorria no caso dos escravos. Então, para o escravo, porém, só havia 2 formas de ficar livre: o jubileu, e nós já vimos que a exceção a este prazo ocorria no caso de um hebreu ter sido comprado como escravo por outro hebreu, e nesse caso ele teria que libertá-lo depois de 6 anos de servidão, ou seja, a redenção. Então a redenção era o pagamento da dívida feito por um parente próximo. Por meio do pagamento ele comprava de volta tudo aquilo que se perdeu. E assim, a pessoa que fora escravizada não mais pertenceria a quem antes ela devia, mas ao que pagava a dívida. Quem está entendendo aí agora? Então você se tornou escravo de alguém. Você não podia pagar a sua dívida e você foi dando coisas. Você deu a sua casa, deu as suas terras, deu a sua família. Você se tornou escravo de alguém. E como escravo você tinha que servir essa pessoa. Aí um parente teu, que tinha condição, teve compaixão de você, foi lá e pagou a sua dívida. Aí a pergunta que eu faço: você deixou de ser escravo? Sim ou não? Sim ou não? Deus, sim ou não? Não, você simplesmente não é mais escravo de um estranho, mas agora você é escravo de um parente. Amém? Entendido até aqui? Então, se eu me endividasse a ponto de perder todas as minhas posses e fosse transformado num escravo, e o meu irmão me resgatasse, eu não deixaria de ser escravo, mesmo sendo meu irmão. Eu somente mudaria de amo, e eu passaria a ser escravo agora do meu irmão, porque ele me comprou. E qual que seria o proveito disto? De que adiantaria eu ficar livre de um para se tornar escravo de outro? A diferença era que o novo dono era agora um parente, e ele pagou aquela dívida por amor. É diferente, uma vez que um escravo não custava tanto, e justamente por causa do seu amor, ele trataria agora o escravo com brandura e com misericórdia. Porque você ser escravo de um estranho e você ser escravo do teu irmão muda muita coisa. O tratamento mudava. Você continuava sendo escravo, porém o tratamento era muito diferente. Vamos olhar agora então o que Cristo fez por nós. Foi exatamente isto que Ele fez por nós. Ele nos comprou para Deus, através da sua morte na cruz. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Vamos entender isso aqui, amados. O homem se transformou num escravo de Satanás ao render-se ao pecado no jardim do Éden. Lembram lá? Quando o homem pecou, ele não só perdeu o jardim, mas ele se tornou um escravo do diabo. Foi isso que aconteceu. Por isso que a Bíblia, lá em 2 Pedro 2,19, diz assim, que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, amados, foi isso que ocorreu ao primeiro casal. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. A Bíblia nos diz em Lucas 3:38, que Adão foi chamado filho de Deus. Só que essa condição não foi mantida. Como que nós sabemos que não foi mantida? Porque quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de Filho único de Deus. Mas calma aí, Adão também não era filho de Deus? Quando Adão peca, ele não só perde a sua casa, não só perde o jardim, mas ele perde também a sua filiação, perde a sua paternidade. Quem está entendendo diz amém. Então, amados, Jesus, João 3,16, nos mostra que ele veio mudar essa condição e passou a ser chamado primogênito de muitos irmãos, é o que diz Romanos 8:29. Então o diabo, ele se assenhorou do homem e da terra que fora dada ao homem, e afirmou isso para Jesus lá na tentação do deserto. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha só o que ele está dizendo, a mim me foi entregue. Quando o homem pecou, a posse da terra não é mais dele, mas agora é do diabo. Ele está dizendo aqui, mas nós entendemos que Jesus veio pagar a nossa dívida do pecado, e ao fazê-lo, ele garantiu a nossa libertação das mãos de Satanás. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Jesus é o nosso resgatador, ele é aquele que pagou a nossa dívida, e quando ele pagou a nossa dívida, ele nos tirou do antigo amo. Quem era que estava sobre nós antes? Quem? Diga assim, o diabo. Diga, era o diabo que mandava na nossa vida. Mas quando Jesus veio, Jesus pagou a dívida, e ele nos resgatou do império das trevas, é o que a Bíblia está dizendo, para o império da luz. Agora observem o termo resgatou, que aparece quando o apóstolo Paulo está falando que nós somos transportados do reino das trevas e levados ao reino da luz. Depois ele afirma, no qual temos a nossa redenção. Então essa redenção foi um ato de compra efetuado pelo pagamento da dívida do pecado. Ou seja, nós tínhamos uma dívida que nós não conseguíamos pagar. Como nós não conseguíamos pagar, nós tivemos que entregar tudo, e nós, através de Adão, nos entregamos também ao reino das trevas.
Quem está entendendo diz amém. Então, amados, olha o que diz Colossenses 2, 14 e 15, estou só lendo Bíblia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Então o texto sagrado revela que Jesus despojou os príncipes malignos. E segundo o dicionário Aurélio, despojar significa privar de posse, desapossar. Através da morte de Jesus, Jesus tirou a posse de Satanás, tomou a posse de Satanás e pagou a nossa dívida. Então isso nos faz questionar o que exatamente Jesus tirou desses principados malignos. O que eles possuíam que pudesse interessá-lo? Nada a não ser o senhorio sobre as nossas vidas. Jesus veio tirar o senhorio do diabo das nossas vidas. Então o despojo somos nós que fomos comprados por Ele para Deus, e a partir de então passamos a ser propriedades de Deus. Então diga assim: eu sou propriedade de Deus. É exatamente assim que as Escrituras se referem a nós. Agora nós somos propriedades de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, repetidas vezes encontramos a ênfase que o Senhor Jesus Cristo nos comprou para si. E qual que foi o preço? O preço foi o seu sangue. O preço foi Ele entregar o seu sangue para nos comprar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, quando Jesus nos comprou, Ele nos livrou da escravidão do diabo, mas em contrapartida, nos fez escravos de Deus. Vou voltar com esse entendimento. Jesus nos comprou, e quando Ele nos comprou, Ele nos livrou da escravidão do diabo. Não somos mais escravos do diabo, mas Ele nos fez escravos de Deus. Então, amados, coisa alguma do que possuímos é de fato de propriedade nossa. Nada que nós temos nos pertence, nem nossas próprias vidas pertencem a nós mesmos. Nós somos propriedade de Deus, Ele é o nosso dono, e consequentemente
tudo que nos pertence é dele também. Eu sou dele, minha roupa é dele, minha casa é dele, meus filhos são dele, meu carro é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu possuo não é meu. Por quê? Porque eu pertenço a ele, então eu sou uma propriedade dele, então nada que eu tenho é meu, mas sim tudo é de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então diga assim: eu e tudo que eu tenho pertence a Deus. Repete isso. Mais uma vez. Para o diabo ouvir agora, que ele é surdo. Amém? Entendido até aqui? Quem está sendo abençoado com esse ensinamento? Está abrindo o teu entendimento? Então você não se pertence. Então, referindo-se ao Espírito Santo em nós, Paulo chamou de o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Então observe que o termo herança aparece associado ao termos redenção e possessão, pois é disso que o princípio da redenção sempre trata, que é o resgate de uma propriedade. Agora vamos entender por que nós devemos celebrar a redenção. A consciência da redenção deve provocar em nós uma atitude de gratidão e de culto a Deus. Só de saber que você não é mais propriedade do diabo, do inferno, mas é propriedade de Deus, isso já não é motivo para você louvar a Deus, para você agradecer a Deus. Paulo falou sobre vivermos uma vida de santidade, que é fruto dessa consciência. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você já viu que uma pessoa dizendo assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero? Está enganado. O corpo não é teu. Estou provando pela Bíblia. É o que nós mais ouvimos nesses tempos agora, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. O corpo não é teu. O espírito não é teu. Tudo o que você é, tudo o que você tem, existe um dono. Deus é o dono. E se ele disser para você não fazer, é melhor você não fazer. Se ele disser para você pare, é melhor você parar. Por quê? Porque ele é o dono. Ele tem o direito, ele tem o sim e ele tem o não sobre as nossas vidas. Então, amados, o apóstolo Paulo ele deixa claro em 3 frases distintas a ênfase de que nós somos propriedade de Deus. Primeiro ele afirma que nós não somos de nós mesmos. Depois ele declara que fomos comprados e por um bom preço. E finalmente ele diz que o nosso corpo e o nosso espírito pertencem. E esse verbo que indica posse, pertencer. O verbo pertencer significa que você pertence a quem? A Deus. Sendo assim, separar-se do pecado e santificar-se para Deus é glorificá-lo por meio do corpo.
Não é um culto de palavras, mas não deixa de ser uma exaltação. É um culto de santidade e boa mordomia. Nós celebramos a redenção não só por meio de cânticos, mas também por meio de atitudes. Quando nós reconhecemos que Deus comprou o nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que ele é de Deus, nós estamos cultuando ao Senhor. Viu? Quando você cuida bem do teu corpo, quando você cuida bem de você, você está cultuando ao Senhor. Quem está entendendo diz amém? Da mesma forma, há um culto que é expresso não só por meio de palavras, mas também por nossas atitudes em relação às nossas finanças. E é aí que eu quero que você entenda: assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele também redimiu os nossos bens. Logo, da mesma forma como o bom uso do corpo em santidade glorifica a Deus, assim também o bom uso dos nossos recursos financeiros, que são de Deus, o glorifica. E é aí que nós vamos entrar nesse ensinamento, e eu quero que você abra bem os teus ouvidos. Lembram de José? Quem lembra de José? Já ouviu a história de José? Todo mundo já ouviu? José, ele comprou para Faraó todo o povo egípcio. Todo o povo. Como que aconteceu isso? Está registrado em Gênesis 47, 18, 19, 23. Olha só o que diz: findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram. Lembram-se que havia fome na terra, lembram? José está governando o Egito. Havia comida só no Egito. Em toda a terra havia fome, não havia o que comer. E o povo começa a vir a José. E olha só o que eles falam: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas do gado já pertencem ao meu senhor. Olha só, eles começaram a gastar e eles não tinham dinheiro, eles não tinham o que comer. Então eles foram a José e disseram assim: nós vamos dar o gado em troca de comida. José, amém, pegou o gado deles. Vamos ver aqui, ó. E nada resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Olha só, eles vão fazer um pedido: compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Eles estão morrendo de fome. Eles estão dizendo: antes que a gente morra, antes que a gente pereça, compre a gente. Em troca do quê? Em troca de comida. Nos dá de comer, e a gente se torna propriedade de Faraó. É eles que estão fazendo essa proposta. E olha só, eles continuam: dá-nos também semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não fique desolada. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Então o que aconteceu com este povo? Eles deixaram de pertencer a si mesmos e passaram a pertencer a Faraó. Eles passaram a pertencer, o seu gado, as suas casas, a sua terra, tudo pertencia agora ao rei do Egito. Eles se tornaram servos de Faraó, para cuidarem agora do que era dele, não era mais deles. O que Cristo fez conosco por meio do seu sacrifício na cruz foi algo semelhante. É isso que significa redenção. Originalmente nós éramos
propriedade de Deus, mas a nossa queda e o nosso pecado nos roubaram isto. E quando Cristo pagou o preço da nossa dívida, Ele nos remiu, como eu falei, da mão daquele que havia se tornado nosso dono, o diabo. E quando nós declaramos que somos servos de Deus, estamos reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos, e que tudo que temos na verdade pertence ao Senhor, e somos apenas mordomos de algo que não é nosso. Não nos atolaríamos em dívidas geradas em caprichos e em excessos se andássemos com essa mentalidade. Poxa, eu estou cuidando de algo que não é meu. Agora eu pergunto para você, você está cuidando bem daquilo que não é teu? Daquilo que é de Deus, mas você está cuidando? Você está cuidando direitinho? Então, se sempre tomássemos decisões na área financeira, por exemplo, com a consciência de que os recursos empregados pertencem ao Senhor, será que nós não cometeríamos menos erros? Quando José comprou aqueles egípcios para Faraó, tudo o que era deles passou a ser de Faraó. Logo, toda a renda deles deveria ir para Faraó. Mas o que o povo egípcio, o que o rei fez com o povo egípcio? Escutem bem, amados. Ele tomou tudo que era deles? Não foi isso que ele fez. Ele permitiu que eles usassem a terra. De quem que era a terra? Quem que era a terra? Deles ou de Faraó? Quem está aí diz amém. A terra era deles ou era de Faraó? Então Faraó permitiu eles usarem a terra que era dele. Ele permitiu também que eles usassem os recursos para que vivessem. Notem, Faraó disse: eu vou dar semente para vocês plantarem nessa terra. De quem que era a semente? Era deles ou era de Faraó? De quem? Era de Faraó. Ele disse: eu vou permitir que vocês tirem leite do gado, que vocês façam queijo do gado, que vocês comam a carne do gado. De quem que era o gado? Era deles ou era de Faraó? Era de Faraó. Mas ele disse assim: para que vocês lembrem-se, sempre que tudo que vocês estão usufruindo não é de vocês, 1/5 da colheita de vocês, toda vez virá para Faraó. Era uma proposta ruim ou boa? Quanto que é 1/5, Rafa? Sabe? Alguém sabe? Quem que é bom de matemática? 1/5 é 20%. 20%. Olha só o que diz Gênesis 47, 24. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, do que estão nas vossas casas, e para o mantimento dos vossos filhinhos. E eu pergunto, o que os egípcios fizeram? Eles ficaram reclamando, dizendo assim: é injusto, está errado isso. Eles fizeram isso? Não, porque nada era deles. Faraó está permitindo que eles usem a terra que é dele, usem o gado que é dele, comam da semente que é dele, tudo é dele, inclusive eles eram dele. E agora ele diz: vocês vão usufruir de tudo isso, mas para que vocês lembrem que vocês têm um Senhor. Toda vez que vocês colherem, vocês vão trazer 1/5 desta colheita para mim, para que vocês lembrem que vocês têm um Senhor. E olha só o que eles responderam: tu nos tens conservado a vida, achamos graça aos olhos do meu Senhor,
e seremos servos de Faraó. Então viver como servos de Faraó era para eles um privilégio, pois nem vivos estariam se não fosse a intervenção do rei. Então eu vejo nisso aqui um perfeito paralelo daquilo que Deus fez conosco. As nossas vidas e tudo o que tínhamos passaram a pertencer ao Senhor, mas Ele não queria tomar tudo de nós. Ele queria que nós continuássemos vivendo. Ele queria que vivêssemos melhor do que viveríamos se não fôssemos mordomos seus. E é como se Ele estivesse nos dizendo: vão em frente, usem o que é meu para que vocês possam viver as suas vidas e continuar produzindo, mas não quero que vocês se esqueçam que vocês são apenas mordomos do que não pertence a vocês. Então, independente de quanto você vai produzir, independente se será muito ou será pouco, tudo é de Deus. Diga: tudo é de Deus. Repete. Então, de toda a sua renda, Deus dizendo: eu quero um dízimo para mim, além do que vocês me darão espontaneamente. E sabe o que muitos crentes ainda dizem? Isto não é justo. Como que pode isso ser injusto, meus irmãos? Ao invés de nós nos regozijarmos por pertencermos a Ele e podemos servir aquele que redimiu as nossas vidas, reclamamos muitas vezes porque temos que devolver um pouco daquilo que é dele. Qual que é a palavra que define isso? Como? Ingratidão. É a palavra que define. Ingratidão. É isso que define. É falta de compreensão do que é redenção. Há pessoas que consideram os dízimos como se quisesse tirar 10% do que é nosso. Calma aí, nada é teu, meu irmão. Como que eu vou tirar algo de você se nada é teu? Você está tendo a mentalidade errada. Essa não é a perspectiva correta. É Deus que permite que nós fiquemos com 90% do que é dele. Lembre-se, você não é teu. Tudo que você tem é dele. E quando você devolve o dízimo, você está tendo gratidão a Deus por Ele permitir você usar tudo que é dele. A grande maioria de nós ainda não conseguiu compreender que a entrega dos dízimos é uma forma de nós celebrarmos a redenção. E ao nós dizimarmos, nós não só expressamos gratidão pelo que Ele fez por nós e nos mantemos conscientes do nosso lugar em nosso relacionamento com Deus, mas também realizamos um ato profético, e é aqui que eu quero que você entenda algo muito poderoso. A entrega dos dízimos é também um ato profético. Semelhantemente aos israelitas que ao celebrarem a primeira Páscoa praticaram um ato profético, assim também nós fazemos algo semelhante ao dizimarmos. Deus advertiu que naquela noite o anjo da morte haveria de matar todos os primogênitos dos homens e dos animais no Egito. E todas as pragas anteriores os hebreus haviam sido poupados, mas naquela noite a proteção não seria automática, mas dependeria de um ato profético, com um simbolismo espiritual,
cada um deles deveria aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas casas. Lembram lá? Era um ato profético. O sangue vos será por sinal em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Está lá em Êxodo 12, 13. Então o sangue de um animal não tinha o poder de promover em si uma proteção. Ele só era um sinal, uma mensagem simbólica, era um ato profético por meio do qual eles reconheciam a redenção de Deus em suas vidas naquela noite e apontavam para o futuro, quando Cristo viria nos resgatar e nos proteger por meio do seu sangue vertido na cruz. O interessante é que os hebreus não precisavam se proteger, eles somente precisavam cumprir o sinal estabelecido por Deus. Então o próprio Deus cuidaria da proteção deles, mas se eles não obedecessem, não fizessem o sinal de proteção, então a morte dos seus primogênitos seria inevitável. É o que a Bíblia diz. Então, algo que precisa ser entendido aqui. Olha só, eu passarei pelas portas, eu ferirei os primogênitos. Em primeira instância, parece que é ele fazendo tudo pessoalmente, mas isso não é o que nós vemos Deus determinando a execução do juízo, mas não exercendo sozinho diretamente. O versículo 23 termina dizendo que Deus não permitiria que o destruidor entrasse. Então logo, quem executava as mortes não era ele pessoalmente, mas era um anjo. Vários textos do Antigo Testamento mostram Deus exercendo esse juízo, mas a forma como ele executou isto é o que nós estamos falando aqui nessa noite. E que anjo era esse? Ele foi chamado de destruidor. Curiosamente, esse mesmo nome é dado ao anjo do abismo, cujo em hebraico é Abaddon, e o nome em grego é Apolion. Ambos os nomes significam destruidor, e a palavra de Deus declara que ele era o rei sobre os anjos que saíram do abismo. Está em Apocalipse 9:11. Então, no juízo que Deus determinou sobre a cidade de Jerusalém, o anjo destruidor também foi enviado. Satanás executa atos de juízo divino quando ele é liberado para ferir e destruir os que desobedecem. Então eu não tenho medo de dizer que quem de fato exerceu o juízo de Deus naquela noite, matando todos os filhos, os primogênitos, foi o anjo da morte usado pelo diabo. Agora entendam aqui, amados, as escrituras dizem que um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Isso não quer dizer que o espírito maligno era do céu, mas que ele foi autorizado por Deus para exercer juízo sobre quem se afastou deliberadamente do Senhor. O sangue naquela noite era um sinal de propriedade, e o diabo ele não pode ir além do sangue. Então nós lemos em Apocalipse 12:11 sobre um grupo de fiéis que venceram a Satanás, e o texto revela que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás não pode tocar no que é de Deus. Então, quando um hebreu estava colocando o sinal de sangue na porta, ele estava dizendo com aquele gesto que aquilo era propriedade de Deus e o diabo não poderia tocar. Era um sinal. Agora entenda aqui, amados, quando nós dizimamos, a Bíblia diz que o próprio Deus, quem? O próprio Deus, repreende o devorador. Então, no momento em que o crente entrega os seus dízimos diante de Deus,
e do reino espiritual, ele está reconhecendo a redenção e a consequência de ter a Deus como seu dono, bem como de tudo que lhe pertence. E diante deste reconhecimento, o Senhor mesmo afasta o devorador e protege o que é dele. Lembre-se que aquilo que é de Deus, o diabo não toca. O diabo não se atreve a tocar naquilo que é de Deus. Mas quando nós desobedecemos o mandamento referente ao dízimo, estamos declarando que Deus não é o dono destas quantias. E nós não só estamos roubando o dízimo, que é uma propriedade indébita do que é de Deus, como também estamos nos apropriando dos 90% do que fica em nossa mão. Olha que é bem maior do que você imagina. Você não só está pegando a parte que é para você reconhecer Deus, como você está se reconhecendo que você é dono de algo que não é teu. Você se apropriou de algo que não é teu. Você é dono de tudo. Por isso você não devolve, você não reconhece Deus como seu dono. Olha como o diabo vem na mente do cristão e ele ludibria a mente do cristão para que ele não entenda, para que ele não veja a verdade e para que ele caia exatamente num princípio bíblico que declara que você tem um dono, que é Deus. E que quando você não entrega aquilo que é de Deus em forma de gratidão, você está declarando no mundo espiritual que você não pertence a Deus, meu irmão. Isso é um ato de rebeldia. E isso vai permitir um acesso terrível de demônios na tua vida, na tua casa e em tudo que você até então estava cuidando para Deus. É sério isso? Você consegue entender isso que está sendo pregado aqui hoje? Então o que você está dizendo? Este dinheiro não é de Deus. O que é de Deus, o Satanás diz: o que é de Deus eu não posso tocar, mas o que é seu. Eu lembro de uma ministração que eu fazia, e eu sempre dizia assim, às vezes tinha uma pessoa possessa de demônios aqui, e eu perguntava: tem algum dizimista aqui? Aí levantava uma pessoa assim. Eu dizia: primeiro vamos perguntar quem não é dizimista. Falei: para que você não perca tanto, me traz R$2 aqui. Pessoa muito com medo, pegava 2 pila do bolso, trazia aqui. E eu falava assim: agora quem é dizimista? Quem? Eu sou dizimista. Pegue R$100 da tua carteira e traga aqui. A pessoa trazia. Eu falei: eu te garanto, se você perder esse 100, eu te devolvo 200. E eu dizia para aquela entidade que estava ali: pegue esse dinheiro e destrua agora. Primeiro, esse dinheiro de quem não é dizimista. Sabe o que aquela entidade fazia? Pegava aquele dinheiro, rasgava tudo. Tinha alguns que até comiam o dinheiro. Aí eu pegava o 100, o irmão lá com medo que acontecesse alguma coisa. Eu dizia: agora tá, esse aqui é o dinheiro de um dizimista fiel a Deus. Faz alguma coisa com esse dinheiro. O diabo não ousava nem tocar naquele dinheiro, irmãos. Nunca aconteceu em nenhuma dessas ministrações daquele espírito maligno pegar o dinheiro do dizimista e rasgar. Ele não tinha. Eu falei: por que você não pega? Ele dizia: porque eu não tenho autoridade de tocar naquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus, o diabo não toca. E eu pergunto: até quando você vai achar que está se dando bem não devolvendo aquilo que é de Deus?
Até quando, meu irmão, você vai ser enganado pelo diabo? Eu pergunto para cada um de vocês, eu não sei, nem sei se vocês aqui são fiéis ou não, isso é cada um, eu estou apenas pregando, porque aí as perdas ocorrem, o devorador entra, você abre uma brecha enorme. Então nós devemos fazer do dízimo um ato de celebração e de redenção. O número 10 está ligado à simbologia da redenção. Entenda isso, irmãos. Ao entregarmos os nossos dízimos, nós devemos ser gratos pela redenção e compreender que através desse gesto redimimos os 90% de renda restante para administrá-los para o Senhor. Quando você dá o 10%, Deus te dá autoridade para você ser próspero nos 90%. Então entenda, amados, muitos não entendem a bênção e a maldição mencionados por Malaquias em sua profecia, acham que Deus ameaça os seus filhos para que obedeçam por medo, mas não se trata disto. Nós vimos que o diabo não pode tocar no que é de Deus, mas ele pode tocar em nosso dinheiro quando nós deixamos de reconhecer Deus como dono de tudo o que temos. E devido ao nosso pecado de roubarmos o que é de Deus, o maligno encontra brecha para nos tocar, para trazer prejuízos. E esta é a razão pela qual a maldição fere os que negligenciam a entrega dos dízimos. As perdas se manifestam em decorrência de uma maldição, a qual por sua vez entra em nossas vidas pela desobediência. Por outro lado, a bênção proveniente da fidelidade nos dízimos também precisa ser entendida. Ela não se trata de uma recompensa por um bom comportamento, mas dos princípios que estão sendo devidamente aplicados pelo cristão. Aí eu pergunto, será que há ganhos para os que dizimam? Sim ou não? O que você acha? É claro que sim, amados. Mas eles não devem ser vistos como se Deus estivesse aumentando o nosso patrimônio, e sim como uma forma de Deus aumentar o patrimônio dele sobre a nossa mordomia. Jesus nos ensinou um princípio que rege vários aspectos. Já vou encerrar aqui. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, se nós não dizimarmos o pouco que Deus nos confiou, mas o roubamos como uma atitude de infidelidade em nossa mordomia, Ele não confiará uma quantia maior nas nossas mãos, pois continuaríamos sendo injustos no muito. Então essa infidelidade impede a bênção financeira sobre quem retém o dízimo. Então lembre que o muito vem porque Deus olhou e reconheceu que você lá no pouco foi um mordomo bom e fiel e cuidou no pouco. Então Ele vai confiar mais do que é dele nas tuas mãos. Porque se você foi fiel no pouco, você será fiel no muito. Então o muito é consequência de uma boa mordomia no pouco. Não é você que vai ganhar mais, é Deus que vai confiar mais a você daquilo que é dele. Você conseguiu entender isso aqui? Isso aqui quebra muita coisa, não quebra? Então Deus olhou para você e você foi fiel quando você tinha pouco, e Deus olhou e disse: servo bom e fiel, posso confiar nele, colocarei então uma maior abastança daquilo que é meu sobre o seu cuidado, porque ele foi um bom fiel mordomo no pouco, com certeza ele será um bom fiel mordomo no muito. E a abundância de Deus vem sobre as nossas vidas quando o Senhor nos reconhece como bons e fiéis mordomos daquilo que é dele.